O notável progresso da pecuária nas últimas décadas é fruto de muitos fatores, dentre eles a evolução da nutrição, quesito que está totalmente ligado ao contínuo ganho de eficiência do rebanho brasileiro. Nos últimos 50 anos, por exemplo, o peso médio do animal abatido cresceu em torno de 5 arrobas, e a idade do primeiro parto de uma fêmea caiu cerca de 2 anos. A nutrição, suportada pelo advento e evolução da suplementação mineral, muito contribuiu para esse cenário. E para falar do passado, do presente e do futuro desse importante mercado, estou aqui com o Sérgio Morgulis, sócio da Minertal, empresa que acaba de se tornar cinquentenária e que testemunhou e muito colaborou com a história da suplementação no Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, tudo bem. Um prazer aqui te receber no estúdio da DBO, obrigado pela oportunidade. E aproveitando, acabei de falar, né, empresa cinquentenária. Vocês estão há muito tempo no mercado, tem muitas referências. Queria começar pegando a sua visão em relação ao atual cenário da nutrição do rebanho brasileiro. Qual que é a sua opinião sobre isso em termos de conjuntura econômica, conjuntura para o produtor e também qualidade do que está sendo ofertado para os animais? O interessante é que nós estamos num ciclo de baixa, né, que todo mundo sabe, é bem falado e tal, que é o momento mais difícil para o produtor e que ele tem que continuar investindo em produtividade para diluir os custos fixos dele, para conseguir melhorar a rentabilidade da atividade dele, né? Muitas vezes o produtor quer cortar custos, mas cortando a alimentação ele vai estar maximizando o problema ao invés de solucionando. Então, acho que é muito importante a gente saber que estamos num momento mais complicado, que uma boa gestão da propriedade é essencial, uma boa gestão da suplementação é essencial, mas que tem que continuar suplementando, sim, é essencial manter os animais bem alimentados. E a suplementação, considerando aí o ganho de peso que proporciona, isso pode ser uma ajuda para o produtor nesse momento de baixa de preço? Com certeza pode sim, quer dizer, ele tem que fazer conta, tem que escolher o tipo de suplemento dentro da meta que ele deseja, do que ele está programado, mas ela é essencial para que tenha uma performance adequada. Ele pode optar por um sistema menos intensivo, com uma suplementação de menor ingestão, como pode optar por uma suplementação mais intensiva com maior ingestão. Isso vai depender das metas dele, da situação, da capacidade de fornecimento dele e da estrutura que ele tem na propriedade. E onde estão as oportunidades de alavancar o mercado de suplementação mineral no Brasil? Bom, são enormes, né? Porque nós temos uma suplementação que ainda não atinge o rebanho inteiro de forma adequada. Ou seja, se a gente calcular a quantidade de suplemento produzida no país e a quantidade de suplemento teórica que deveria ser consumida, nós estamos aí por volta de 50%, né? Isso não quer dizer que só 50% do rebanho é suplementado, mas sim que muitos suplementam de forma que não tem a ingestão adequada por questões de manejo, questões de qualidade da água, questão de área de coxo, frequência de fornecimento, todos esses problemas. Ou seja, nós temos um rebanho que poderia ser melhor alimentado de forma tecnicamente também melhor, quer dizer, e com isso nós vamos ter melhor produtividade, principalmente na cria, né? Que eu acho que é onde existem as maiores oportunidades de incremento na suplementação. Se a gente melhorar a cria, nós vamos melhorar a qualidade do bezerro e vamos melhorar a quantidade de bezerros produzidas por cada 100 vacas. Ou seja, nós vamos ter bezerros mais pesados e maior número de bezerros se a gente suplementar de forma adequada as vacas. Isso vai melhorar toda a cadeia produtiva. Não existe boi gordo se não tiver uma vaca que produziu um bezerro. A gente sempre tem que lembrar disso aí, porque de vez em quando parece que só existe a recria e engorda, né? Não, a cria é essencial e eu vejo a cria como maior fronteira para a suplementação para a gente melhorar a produtividade do rebanho brasileiro. Sérgio, recentemente a Minertal alcançou aí a notável marca de 50 anos de atividades no mercado, né? Se tornou uma empresa cinquentenária. E você faz parte de grande parte dessa história, né? Queria saber um pouquinho da sua visão em relação aos principais marcos do mercado de suplementação mineral no Brasil, de que forma aí que a Minertal colaborou, contribuiu com toda essa produção, esse progresso. Na realidade, a gente começou, né, quando eu comecei a trabalhar com suplementação, né, que faz mais de 40 anos, né,
e a Minertal tinha só 7 anos de idade, né, quando eu comecei. É interessante que o tipo de produto que se fornecia era o suplemento mineral para diluir. Alguns grandes pecuaristas já usavam o suplemento pronto para uso, mas o mais forte era o suplemento mineral para diluir. Ou seja, o fazendeiro comprava um suplemento e diluía com vários sacos de sal branco. Chegava a diluir 1 para 10, chegava a diluir 1 para 8. Eram diluições muito grandes, né? E isso, é claro, objetivamente só suplementava microelementos. Os macroelementos não conseguia suplementar. O que é macroelemento? Não suplementava em fósforo, por exemplo, né, que é um fator limitante. Depois teve evolução e veio o mineral pronto para uso, né? E o mineral pronto para uso já dava níveis de suplementação de fósforo muito adequados, né? E o pecuarista podia escolher o nível de fósforo que ele estaria suplementando, com diferentes concentrações. Quase junto, mas um pouco depois, veio o suplemento mineral com ureia. O suplemento mineral com ureia já visava suplementar a época da seca e melhorar o aporte de proteína do animal durante a seca com nitrogênio não proteico. Logo após, ou alguns anos após, veio o suplemento proteico, que foi uma grande evolução em termos de suplementação proteica. Vários trabalhos foram feitos, se mostrou que esse tipo de suplemento, tendo pasto, melhorava muito a produtividade, né? E aos poucos foi entrando também o suplemento mineral proteico energético, que fornece um pouco de energia também para o animal. Para ter uma ideia, um suplemento proteico representa 5% da ingestão de matéria seca desejada do animal, da ingestão de comida, de uma maneira geral. E um proteico energético por volta de 15%, 15% a 20%. Ou seja, o pasto continua sendo, em todos esses suplementos, um fator essencial para ter uma boa produtividade. É sempre bom lembrar, porque o suplemento suplementa, mas ele não alimenta. Já depois surgiu praticamente suplementos de altíssimo consumo, chegando até na dieta total. Quer dizer, aí você já não depende mais do pasto, ou você começa a depender muito pouco do pasto, ou menos do pasto. Tudo isso foi uma evolução na suplementação. Tudo isso junto com o uso de aditivos. Esses aditivos visam melhorar a digestibilidade do alimento, o aproveitamento do alimento, né? E isso tudo foi andando concomitante, né? Quer dizer, hoje em dia você tem suplementos minerais aditivados que melhoram a performance durante a época das águas, né? Que dão também excelente resultado. Falando agora de presente, quais são as atuais apostas da Minertal para ajudar a melhorar a eficiência da pecuária brasileira? Bom, nossa visão é procurar simplificar o sistema de fornecimento de suplementos, certo? É facilitar, porque tem uma escassez de mão de obra e no meio rural ela é notória, né? E facilitar de maneira que possa ter uma frequência de fornecimento mais alongada sem prejudicar a qualidade do suplemento e nem a ingestão do mesmo. Para isso a gente desenvolveu o Minerblock, que é uma forma de suplementar em bloco, tendo blocos com minerais, blocos minerais com aditivo, blocos minerais proteicos. São esses os principais tipos de suplementos que a gente está fornecendo via bloco. Outros usos do bloco também podem ser utilizados. Fizemos já uma série de experimentações para validar o sistema de suplementação em bloco desenvolvido por nós, né? Outra forma interessante é o suplemento granulado, visando ter um suplemento que suporta a chuva sem deteriorar a qualidade do suplemento e, ao mesmo tempo, tem menores problemas com o vento também, que leva o suplemento embora quando ele é um pó fino. Basicamente, são essas duas coisas que nós atualmente estamos trabalhando. Falando um pouquinho do bloco, do Minerblock, quais as vantagens dessa apresentação para o produtor? As vantagens, por exemplo, é poder fornecer blocos uma vez a cada 10 dias, mesmo sendo blocos proteicos. Quando chega a época da seca, a época mais forte da seca, o bloco limita o consumo, então sempre tem produto disponível no coxo. Ele limita o consumo pela dureza e não pela palatabilidade. Então você consegue fornecer uma vez a cada 10 dias e sempre ter produto no coxo. Coisa que é muito difícil fazer com o suplemento proteico, porque chega na hora que a seca está mais forte,
você põe o produto, eles comem tudo em pouco tempo, né? E aí fica mais difícil a suplementação. A vantagem também do bloco é ser resistente à chuva, ao vento, e isso permite fornecer em períodos mais longos. Consequentemente, otimiza a mão de obra, então. Você tem uma reposição com uma menor frequência, melhora os recursos humanos aí. Com certeza você depende menos de mão de obra e consegue ter um custo menor de suplementação na parte de mão de obra na fazenda. E essa questão do granulado, é algo que já está no mercado ou a Minertal está desenvolvendo? Nós ainda estamos em fase de desenvolvimento industrial. A parte tecnológica já está feita, agora é o processo industrial que está finalizando. E o que ele diferencia em relação ao bloco e também quais os benefícios, vantagens para o manejo desse suplemento? Bom, o granulado também vai ser resistente à chuva e resistente ao vento. Também vai poder aumentar a frequência de fornecimento. Porém, o granulado tem a visão de fornecer minerais, não podendo fornecer proteína, né, e nem energia. Mas para aquele produto tradicional da linha branca, ele vai facilitar o manejo e vai diminuir muito o desperdício. Quando que deve estar no mercado essa Olha, versão? aí eu ainda não tenho uma data definida, né? O processo industrial é sempre cheio de surpresas. E Sérgio, para você especialmente aí que pegou toda essa trajetória da Minertal e viu a evolução, a construção do mercado de suplementos minerais. Minertal lá atrás foi uma das pioneiras a lançar a versão pronta para uso e agora está trabalhando em novas gerações, novas apresentações ou versões, digamos assim. O que significa isso para você pessoalmente, de poder contar essa história, de ter essa referência lá de 50 anos e agora você já pensando tão à frente? Eu considero muito divertido, né, a gente participar de tudo e ter a possibilidade de procurar dar novas soluções para o pecuarista que vão melhorar, facilitar a vida dele e melhorar a produtividade. Então, um pouco da visão, a visão de procurar desenvolver novos produtos, de inovar, faz parte da vida da Minertal e faz parte assim da gente querer sempre procurar novas soluções e facilitar a vida do pecuarista obtendo bons resultados, claro. A gente falou de passado, de presente e agora avançando no futuro. O que mais a Minertal está trabalhando, desenvolvendo e planejando para os próximos anos? Agora, o que nós estamos procurando é desenvolver novas formulações no bloco, né? E também novas formulações na própria suplementos na forma de pó, né? No bloco, nós estamos desenvolvendo uma nova formulação que já está no mercado com 50% de proteína bruta, permitindo que uma menor ingestão forneça uma maior quantidade de proteína, sendo que o custo diário de fornecimento por grama de proteína fique menor, né? A ideia é essa, então, aumentar a concentração do nutriente visando um menor custo de suplementação. Outro produto que nós estamos começando a desenvolver é um bloco com gordura protegida, quer dizer, a gente vai misturar um pouco a tecnologia e esse está na incubadora, mas já está indo para a fase de testes já, né? Isso em relação ao bloco, né? Em relação às suplementações, assim, dos suplementos convencionais, né? A gente sempre está em busca de novos aditivos, né? De novas possibilidades para melhorar a performance do gado, tanto na fase de cria, como de recria, como de engorda. Tem a área de confinamento e semi-confinamento, né, que é uma área que tem tendência a crescer para terminar os animais mais novos, né? O boi China foi um grande impulsionador de trazer a idade de abate para trás, por causa da idade máxima ser de 30 meses, né? E para abater mais cedo, precisa alimentar melhor e dar mais comida. A mais recente edição da revista DBO, de agosto de 2023, traz um caderno especial sobre confinamento, que é um sistema de produção cada vez mais presente no Brasil. O que a Minertal oferece para esse sistema de produção, para esse modelo de negócio, e quais precauções que os confinadores precisam ter, considerando a alta concentração de animais e também hoje aí o protagonismo que os confinamentos têm para abastecer os frigoríficos. O confinamento é algo que vem crescendo muito, né? A gente não tem só o confinamento, tem o semi-confinamento e tem o TIP, né? Terminação intensiva a pasto.
Bom, todos visam em alimentar o animal no coxo, pelo menos parte ou a maior parte da dieta. No confinamento, a formulação da dieta é muito importante. E o uso do núcleo adequado também passa a ser muito importante. Então, nós trabalhamos com diferentes núcleos, com diferentes inclusões, que vão depender da capacidade de mistura do pecuarista. Um dos fatores importantes é ter uma boa mistura. Se tiver um núcleo com inclusão muito baixa, a capacidade de mistura tem que ser muito boa. Se tiver um núcleo com ingestão média, aí a capacidade de mistura já pode ser média. E se a capacidade de mistura for relativamente simples, nós vamos ter que ter algo de maior inclusão. Também o tipo de ingrediente que vai se adicionar nessa mistura. Pode ser ter só microelementos e aditivos, como você pode ter macroelementos e microelementos e aditivos, como você pode ter, inclusive, fornecimento de ureia, proteína, um núcleo que se mistura 10% de inclusão em relação ao milho. Então tem diferentes produtos e tem ainda a terminação intensiva a pasto, né? Que é a dieta total, que só um pouquinho de pasto para adaptar o animal, mas que fornece praticamente 100% da matéria seca no coxo, com uma formulação, com uma fibra adequada, com aditivos adequados, para você terminar um animal a pasto ou praticamente sem pasto, tá? E com uma estrutura muito menor, porque você não precisa nem de misturação, não precisa de nada, né? É colocar a comida no coxo. Obrigado, Sérgio. Maravilha. Foi muito bom conversar com você, poder ouvir um pouquinho dos seus ensinamentos aí da história da Minertal. E sucesso para a companhia aí, para os próximos 50 anos. Muito obrigado aí pela oportunidade e espero poder voltar em breve. Foi um prazer. Até a próxima. Até logo, obrigado.